Olá, estamos de volta e o post de hoje trata de um tema que desperta as paixões, ou seja, a redução da maioridade penal no Brasil. Você é contra ou a favor? Bom, vamos analisar o que é mito e o que é verdade a respeito desse tema, como funciona no resto do mundo e, portanto, além desse vídeo, esse post conta também com um link para algumas páginas de um livro do professor Sérgio Salomão, da USP, que trata justamente desse tema, maioridade penal no resto do planeta. Uma fonte, portanto, segura e confiável de informação. Bom, no Brasil, como vocês sabem, a maioridade penal começa aos 18 anos de idade, porém o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê medidas de responsabilização penal do menor entre 12 e 17 anos de idade. Medidas como advertência, mais graves também, como a liberdade vigiada. O Estado vai acompanhar quais são os lugares que esse menor frequenta, quais são as suas companhias, se está se metendo ou não em confusão. E para os casos mais graves, chegamos ali à internação compulsória, a privação de liberdade, que no Brasil tem um limite. Pode ocorrer só por até 3 anos. Bom, isso é a teoria. Na prática, as medidas do Estatuto da Criança e do Adolescente não são de implementação muito fácil, não tem estrutura, por exemplo, para aplicação da liberdade vigiada, saber acompanhar onde esse menor anda, deixa de ir, quais são as suas companhias. E, além disso, existe uma crise estrutural nas famílias. As famílias hoje têm muita dificuldade em educar os seus filhos menores. As famílias acabam delegando a tarefa, a obrigação de educar essas crianças aos professores, aos juízes, aos promotores, e esses fatores todos fazem com que tenhamos um problema bastante complexo. Na prática, o menor acaba praticando crimes, muitas das vezes cada vez mais graves, até que numa situação limite o juiz acaba internando, até porque não tem outra medida a adotar. No resto do mundo, como é que isso funciona? Bom, vamos começar pela França. A França, num primeiro momento, estabelece a maioridade penal aos 18 anos, porém prevê que o jovem entre 13 e 17 será analisado pelo juiz, principalmente nos crimes mais graves. Se o juiz entender que esse jovem tinha plenas condições de entender que o seu crime era uma conduta errada, era uma conduta que agredia a sociedade, ele será então condenado à pena de cadeia, penas severas, praticamente como se adulto fosse. E para os menores de 13 anos, a França também prevê a internação compulsória, portanto um sistema bastante severo, muito mais severo do que o nosso. A Itália se assemelha à França. A maioridade penal só num primeiro momento é definida aos 18 anos de idade. Porém, o juiz analisará o jovem entre 14 e 17 anos e, chegando à conclusão de que ele tinha consciência da gravidade do crime que praticou, será condenado à pena de cadeia por um juiz criminal, porém com uma pequena redução de pena. Uma redução, na verdade, de 1/3 pelo fato de ser menor de 18 anos de idade. Vamos falar sobre a Inglaterra, que tem um dos sistemas mais severos do mundo ocidental pelo menos. A responsabilização penal começa aos 10 anos de idade e ele é escalonado. Entre 10 e 14 ele é de um jeito. Entre 15 e 17 ele fica mais severo e a partir dos 18 o cidadão é considerado adulto. A Inglaterra faz uso de muitas medidas para fiscalizar os menores, inclusive tornozeleiras eletrônicas. E lá, notadamente nos crimes mais graves, um jovem de 14 ou 15 anos pode ser condenado a uma pena longa e severa de cadeia. É um sistema complexo no qual, nos crimes menos graves, na maioria das vezes o menor é julgado por juízes da infância e da juventude. Já nos crimes violentos, nos crimes de sangue, nos assassinatos, os menores são julgados por juízes criminais. Portugal tem um sistema que é muito parecido com o brasileiro e me parece que nós deveríamos copiá-lo. A diferença, a vantagem do sistema português, eu diria, é que lá a maioridade penal é definida aos 16 anos de idade. Me parece que seria bastante adequado para o cenário brasileiro uma redução da maioridade penal para os 16 anos de idade.
As pessoas contrárias à redução da maioridade penal afirmam que essa medida não trará grandes benefícios em termos de segurança pública. E isso pode até ser verdade. Porém, essa redução da maioridade para os 16 anos de idade, essa redução da maioridade penal para os 16 anos de idade, aliás, será uma medida muito importante para satisfazer a sede de justiça que tem a sociedade brasileira, que com muita frequência tem que assistir homens com 17 anos de idade, ladrões de 17 anos de idade, colocando fogo, matando cruelmente as suas vítimas e depois sendo tratados como jovens incapazes de entender, né, a gravidade dos seus crimes por nossa estrutura de justiça. Bom, qual é o seu ponto de vista? Você é favorável ou contrário à redução da maioridade penal? Deixe sua opinião aqui e também compartilhe. Até o próximo post.